Bom dia! Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. E hoje, dia 29 de dezembro, quinta-feira, é o melhor dia da nossa vida. E você já está aí de pé para a glória de Deus, exaltando, engrandecendo o nome de Jesus. E hoje nós vamos profetizar, nós somos imparáveis, indesistíveis. Nós somos invencíveis na presença de Deus. Não há nada que pode te parar, não há nada que pode te deter. Não há nada que vai resistir à presença de Deus sobre as nossas vidas. Você é uma pessoa chamada, escolhida pelo Senhor para crescer, para permanecer nele e para dar muito fruto e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a sua vida, a sua casa, sua família. Também desfrutará dessa bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, bom dia! Bom dia, Beth, Mila, bom dia, Fátima, Zilda. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Dona Ivete. Bom dia, Gislaine, bom dia, Márcia, Odete, Loreni, Simone, bom dia, Dona Nilza, bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Vou trazer mais um convidado hoje, muito especial, um amigo aí, que eu fiz também nesse período de pandemia, esses últimos 3 anos, longe, uma cidade no outro extremo do nosso país. Glória a Deus pela vida dele, um pastor tem dedicado a sua vida aí a ganhar muitas vidas para Jesus e servir do Senhor. A gente nos abençoando aqui nessa manhã. Vamos lá, bom dia, Maristela, Maria Lúcia, bom dia. Bom dia, pastor Fabrício. Alô, alô, alô. Cheguei. Aí, agora sim. Aí, ó. Cheguei. Tamo junto, meu mano. Bom dia, pastor. E aí, meu grande? Tudo certo aí? Tudo certo, mano. Privilégio estar com vocês aqui, cara. O privilégio todo meu. Glória a Deus pela sua vida aí. Cara, obrigado. Fiquei sabendo que aí é um pouco convite. mais cedo, aí tá escuro ainda. Não sei se tá Aqui, escuro, né? Mas deve estar não, clareando já. Claro, aqui tá claro. São 6 horas agora. Né? Aqui, Aí é 6 horas, ainda 1 hora menos. 1 hora menos. 5h15, 5h20 já tá clareando o dia aqui, bem diferente. Rapaz, Bem diferente. Guarantã do Norte, Mato Grosso, né? Mato Grosso. Grosso, cara, Mato Grosso. Bem no Muito bem. nortão. Fica na divisa com o Pará, né? Está a 70 quilômetros do Pará. Bem Olha longe daí. É longe, rapaz, daqui onde nós estamos, e você também está longe de nós. É quilômetro, hein? Beleza, pastor. Bom dia, seja bem-vindo. Aqui é a família 659. Eu vou dar só um avisinho para a turma aqui, já vou passar para o senhor, né? Podemos abençoar aí com a palavra. Estamos aí com 40 pessoas ao vivo e vamos esquentar a chaleira aqui agora, tá bom? Vamos lá, galera, esquentar essa chaleira aí. Coloca fogo nessa chaleira. Vamos compartilhar essa live aí com pelo menos mais 30 pessoas. Se cada um compartilhar aqui, meu Deus, a gente vai ganhar o mundo para Jesus. Então, bora lá. Vem aqui nessa setinha aqui, ó, e compartilha essa live aqui com pelo menos 30 pessoas. Clica aí, para de preguiça. Eu sei que você acordou agora não é de preguiça. E começa a compartilhar essa live agora, em nome de Jesus. Pastor Fabrício, se apresenta para a turma aí. Fala um pouquinho sobre você, pessoal te conhecer. Mas já seja bem-vindo aqui à família 659, uma alegria de receber aqui com a gente.
Cara, mais uma vez, obrigado pelo convite, Fernandão. Prazer demais aí estar contigo aí, né? E com essa família linda. E saber que Deus pode fazer algo tremendo em nossas vidas nessa manhã. Amém. Meu nome é Fabrício, né? Eu sou mineiro, né? Sou de Minas, da região Zona da Mata, em Minas, e tem 5 anos que eu estou no Mato Grosso, né? Fui convidado pela minha bispa para vir aqui, fazer uma missão aqui, né? Pastorear a Igreja Metodista em Guarantã do Norte. E há 5 anos nós estamos aqui desenvolvendo uma igreja em discipulado, uma igreja no movimento celular, né? Com foco em salvar vidas e gerar um avivamento na cidade, né? E Deus tem feito coisas muito legais em nosso meio aqui, tem nos abençoado muito, né? O nosso ministério, né? Nós temos uma igreja hoje com a base de 140 pessoas, né? Com 17 células, aprendendo muito, crescendo, desenvolvendo, ralando muito aqui para salvar vidas, né? Eu sou Amém. casado, né? Com a minha esposa linda, Fernanda, né? E estamos aí, né? Servindo a Deus de acordo com a vontade dele. Amém. Amém, pastor. Que benção. Prazer muito grande. Sabendo que você é meio aventureiro aí, tá sempre no meio do mato. Cara, as férias estão chegando aí, meu velho. Já tô. Aqui no Mato Grosso aqui é muito bonito, né, cara? Aqui eu curto muito as coisas que tem aqui de natureza, né? Natureza muito pura aqui. Mas quando eu saio daqui, eu vou para Minas, estou indo para praia agora, eu vou na praia, né, cara? Fui criado na beira de praia ali em Minas, né? Em Minas não tem praia, mas é na divisa com o Rio, né? Então já estou indo para lá e logo, logo já estou no meio do mato de novo lá também, lá, mas na beira da praia, né? Tem que ser aventureiro, Olha aí. né? Veja lá, mas cuidado para uma onça sair correndo atrás de você aí, de Rapaz, já bicicleta. aconteceu, já quase, hein? Acontece essas coisas aqui, de longe, ela passa longe, mas não chega, não. Então, a bichinha é rápida, cuidado, É hein? rápido, é. Notícia aí, a onça comeu o pastor Fabrício, lá de Guarantã. Rapaz, a gente tem história aqui, cara. Tá louco. De tá pescando, ela passar perto, cara, né? Esturrar, né? Ela grita, né? Perto, né? E fica assim, olhando, é muito legal, cara. Então tá bom. Mas é muito Lembrei de uma legal, às vezes história, você depois dá. eu te conto. Falou. Tá contigo, pastor. Manda bala aí. Vamos para a palavra. Fechou. A gente estava conversando, né, Fernando, sobre o tema de hoje, né? E a gente está falando sobre princípios, né? Uhum. E os princípios na vida são coisas, vamos dizer assim, importantes para nós termos, né? E um princípio básico, né? Eu acredito que um princípio básico é a obediência. A obediência, se a gente conseguir olhar para essa obediência, com a palavra obediência de uma forma tão carinhosa, e a gente entender o propósito dela, eu acho que não só nós cristãos, mas todas as pessoas, se elas entenderem o propósito da obediência na vida, elas com certeza elas vão prosperar em todos os níveis da vida, né? Eu quero ler um texto que está em João 4:34 e que diz assim: Disse Jesus, a minha comida. Esse versículo é muito doido. Eu olho para ele e eu fico. Ele é algo que eu não tiro do foco da minha vida. É um único versículo, mas ele é muito poderoso, sabe? E Jesus disse assim: ó, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu vou repetir: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus é espetacular. E Jesus aqui nesse texto ele fala sobre comida, alimento que mantém ele vivo, mantém ele sustentado, né? Jesus fala de vontade. Jesus fala de envio e fala de conclusão, né? De uma obra, né? E é interessante que no único versículo ele fala de alimento
aquilo que mantém ele de pé, fala de vontade, fala daquilo que fala de envio e fala de conclusão de uma obra. Então, com certeza, Jesus desceu aqui na terra enviado por alguém, não para parar uma obra pelo meio, mas para concluir uma obra, né? Uhum. E nesse processo, com certeza, duas coisas estavam em jogo: a vontade dele e a vontade, né, daquele que o enviou. E existiam duas coisas em jogo também nesse processo: a comida do mundo e a comida, né, que ia manter Jesus de pé nesse mundo, né? E Jesus escolhe, ele escolhe nesse tempo, nesse processo, aceita o envio para uma obra, ele foca na conclusão da obra e nesse meio termo aí, a palavra obediência foi fundamental na vida de Jesus, porque a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, mas foi tentado em todo o tempo, com as comidas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com as coisas deste mundo, né? E ele foi tentado em fazer a própria vontade, né? Nos evangelhos mostra Jesus sentado no alto de um monte, o diabo fazendo várias propostas para ele, né? Levando ele a deixar, né, o propósito dele para viver os propósitos desse mundo, né? E o tempo todo Jesus rebatendo o inimigo com a palavra, negando as tentações com a palavra, né? A gente percebe que Jesus o tempo todo estava sendo desafiado a comer as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, os desejos deste mundo. Ou seja, Jesus era um homem, ele, né, tinha vontades humanas como nós, né? Mas é muito legal quando ele olha para os seus discípulos. Ele estava batendo um papo com os discípulos, ele tinha acabado de bater um papo com a mulher samaritana, né? Ele converte uma mulher samaritana, transforma a mulher samaritana. Nesse meio papo, esse texto aqui está dentro desse contexto, esse versículo está dentro desse contexto, né? Jesus, os discípulos vão até a cidade comprar comida e eles vêm, encontra Jesus conversando com a mulher sai extasiada, vai lá, converte toda a cidade, né? E os discípulos oferecem comida, Jesus toma comida aí e ele fala: minha comida é fazer a vontade do meu Pai, não é a comida dessa terra. Nesse processo de envio e conclusão da obra, Jesus ele precisou obedecer o Pai em todo o tempo, né? Diante talvez da pior dor de Jesus, sabe, Fernando? Lá no Getsemane, quando ele está sofrendo na carne, a Bíblia fala que ele teve, né, tristeza profunda, medo, né, profundo. Ele olha para Deus e fala: se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, me alivia. Ele sabia o que ele estava esperando ele, né? Ele sabia que a cruz era a conclusão da obra, vamos dizer assim, quando ele grita: está consumado, né? Jesus, ele grita, ele sabia que estava difícil e ia piorar, a dor ia aumentar, e ele grita: Pai, se for possível, passa de mim essa dor, mas contudo seja feita a tua vontade. Ou seja, a vontade de Deus era o que prevalecia no coração de Jesus. Jesus era totalmente obediente à vontade de Deus, ao envio, porque Deus fala assim: meu filho, fica imaginando um pai falando, né? Meu filho, eu sei que está doendo, mas vai até o fim. Não para a tua obra, não. Eu sei que você está aí suando sangue, né? Mas vai até o fim. Jesus, como um homem, poderia falar assim: não quero mais, né? Mas ele vai lá e obedece a Deus no propósito, né? Obedece ao seu Pai. Ou seja, eu estou trabalhando esse princípio para a gente entender que o tempo todo a vontade de Jesus humana também cutucava ele, tentava tirar ele do propósito que Deus tinha para ele nessa terra, né? De fazer a missão dele. E interessante é que quando Jesus, nesse texto tão pequeno, mas tão poderoso, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra, eu quero dizer que a obediência era um princípio
princípio poderoso na vida de Jesus que fez ele ter o sucesso na sua missão, que fez ele ficar tão conhecido, tão famoso. Jesus, ele se tornou famoso no mundo. Imagina se Jesus não obedecesse todo o princípio de Deus, né, toda a proposta que Deus colocou para ele. Se Jesus não tivesse obedecido ao seu Pai, né, se Jesus não tivesse falado assim, Pai, eu faço a tua vontade. E é muito legal quando ele fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é tão forte, sabe, Fernando? Porque o que alimentava Jesus nessa terra e mantinha ele de pé nessa terra era a vontade de Deus. A comida é um sustento, né? Nós comemos para nos sustentar, para ter energia no corpo, né? Para ter vitalidade, né? E nesse ponto, a comida de Jesus espiritual era fazer a vontade de Deus. Olha que interessante, fazer a vontade daquele que enviou ele. Né? A comida de Jesus, o que mantinha ele de pé, o prazer dele, por exemplo, eu estou na região de muito churrasco aqui, é muito prazeroso chegar e ver aquelas peças de churrasco gostosas, assim, que você pega, corta aquilo, é muito prazeroso comer aquele churrasco, né? Um churrasco, né, de gaúcho, né, do sul, né? E diferente do churrasco lá de Minas, né? E é prazeroso quando você come uma comida que ela te dá prazer e te sustenta, te dá nutrição, né? Hoje nós temos muitas comidas gostosas que não trazem nutrição para o nosso corpo, mas Jesus, ele olha e ele olhava a vontade do Pai dele, né? De fazer a vontade, de ser obediente à vontade, ao princípio do Pai dele. Ele tinha prazer em comer essa comida que o sustentava. Ele não comia, por exemplo, como a gente toma um remédio ruim só para fazer o bem para a gente, sabe? Ele tinha o prazer de se alimentar daquilo que o mantinha de pé. E eu acredito que o que fazia Jesus ficar firme nessa terra, no tempo que ele teve aqui, era a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu acredito que a obediência foi um princípio muito relevante na vida de Jesus. Jesus era muito obediente. Jesus era muito obediente. A obediência a Deus, ela não é um cabriço, como eu ouço muitas pessoas falar, sabe? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, a obediência é um cabriço, eu obedeço as pessoas, eu tenho que obedecer pastor, eu tenho que obedecer meu pai, eu tenho que obedecer meu líder de célula, eu tenho que obedecer meu líder, enfim. Eu tenho que obedecer tudo. Obediência, ela é um cabresto, ela me aprisiona, ela me trava. Eu, pelo contrário, eu penso que a obediência é a liberdade. Né? Porque a obediência não tem a ver com essa terra, tem a ver com coisas do céu. Né? E a obediência, ela é um princípio de Deus. Porque a obediência, ela nos leva ao sucesso. Repara pessoas obedientes, para você ver como é. É só a gente começar a reparar pessoas obedientes, cara. Sabe? Pessoas obedientes, elas têm sucesso na vida. Elas são admiráveis, né? Algumas são chamadas até, vamos dizer assim, usar um termo aqui popular, bobas, né? Ah, você é muito bobo ficar obedecendo, por exemplo, seu líder, seu pastor, você não pode ficar obedecendo Deus, de não poder curtir a vida, fazer isso aqui assim, assim, assado, sabe? A obediência nos leva ao sucesso. E obedecer, sabe, Fernandão? Obedecer, sabe, pastor Fernando? É um princípio de um discípulo apaixonado por Jesus. E talvez a gente fala tanto de obedecer, mas se a gente fizer uma análise e procurar fazer uma análise profunda em nossas vidas e na vida de muitos cristãos, a obediência não está sendo o princípio, vamos dizer assim, talvez um princípio tão valorizado e praticado como deveria. Eu vou dizer por quê. Porque nós temos a tendência de obedecer só o que nos favorece. Tá bom para mim? Eu estou ganhando, eu estou obedecendo, né? Mas a obediência é uma paixão, é uma marca, né, do discípulo de Jesus. É uma marca da discípula de Jesus. E obedecer, nesse caso, eu quero falar agora especificamente de missão de Deus, obedecer a Jesus
é cumprir, né, o mandamento de pregar o evangelho. Fazer o que o mestre fez, porque obedecer é uma paixão do discípulo de Jesus. Eu acredito que nós somos líderes, né? Líderes obedientes geram discípulos obedientes. E a gente vê muitos líderes e pastores ou pastoras que no fundo, são obedientes somente ao que interessam. E quando não interessam, às vezes o negócio é bom, eles não obedecem aos seus liderados. E geram discípulos e discípulos não obedientes. Eu tenho meu líder, eu tenho minha líder. E é tão louco quando ele fala comigo assim, a minha líder fala comigo assim, faz isso. E às vezes me contraria, por exemplo, mas eu tenho que obedecer, porque é minha líder, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela é melhor, o que tem melhor para a minha vida, para o meu ministério, para aquilo que ela me lidera. E às vezes é totalmente diferente do que eu penso, mas eu tenho que obedecer. Mas aí você é bobo, aí você está deixando, você está baixando a cabeça para tudo. Não, eu estou obedecendo uma voz de Deus a partir daquela pessoa. Ou será que Jesus não escutou isso também? Né? Ah, para com esse negócio de Jesus de ficar obedecendo essa missão aí, né? Essa ideia de morrer na cruz, né? A grande verdade é que a gente, sabe, pastor Fernando, a gente tem uma forte tendência de obedecer somente situações que nos favorecem. Logo, quando nós somos confrontados com situações que automaticamente a gente pensa que não nos favorecem, mas na verdade vai nos favorecer, nós tendemos a não obedecer. Algumas pessoas que até rebelam, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Filhos que não obedecem seus pais, quando seus pais falam não, né? Maridos que não obedecem suas esposas, esposas que não obedecem seus maridos, discípulos que não obedecem seus líderes, ovelhas que não obedecem pastores, funcionários que não obedecem seus patrões, sabe? É uma situação que às vezes toma a gente e a gente, se a gente deixar, a gente vai querer obedecer somente quando nós estamos bem na fita e vai favorecer nossas emoções, nosso espírito, nossa matéria de alguma forma. E obedecer é cumprir um mandamento, no caso no reino de Deus, de pregar o evangelho. Eu acredito que se tratando da obediência na liderança é um desafio muito grande, sabe por quê? A obediência, por exemplo, na vida de um discípulo, ela é aprovada quando o seu líder, o líder desse discípulo, o contraria ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho meu pastor, o Otávio. Meu pastor Otávio, em 2006, se eu não me engano, eu liderava o ministério de louvor na igreja. Eu estava com muita sede de assumir o ministério de jovens da minha igreja. Eu não era pastor na época. E aí eu falei, pastor, tá, o Ministério de Louvor tá muito legal, tá bacana, tem 2 anos que a gente tá fazendo um trabalho legal aqui, mas eu quero ir para o Ministério de Jovens porque eu não tenho jovens na igreja, eu quero salvar os jovens da minha cidade. Isso era janeiro de 2006. Aí ele falou comigo assim, ó, não, você vai ficar no Ministério de Louvor. Eu falei, pastor, mas não tem jovem na igreja, só tem eu mais uma meia dúzia, e eu quero salvar a galera, não tem líder de jovens, não tem ninguém, o Ministério de Louvor tá bacana, cara. O pastor, não. Você forma um líder para ficar no seu lugar no Ministério de Louvor e logo que você tiver um líder aí, eu te libero para o Ministério de Jovens. Aí passou Fernando. Eu pensei que eu ia fazer isso em 1, 2 meses, né? Mas eu já tenho um líder, o cara que está comigo aqui, está andando comigo aqui, ele pode assumir daqui a 2 meses. Não, você só vai assumir o Ministério de Jovens, Fabrício, em 2007. Ele me cozinhou durante 1 ano, velho. E eu ficava mordido, velho. Vendo aquela igreja vazio de jovem, eu falei, como é que o homem deixa, eu estou querendo sumir, eu estou querendo salvar jovens. E aí eu ficava chateado com ele, eu mordia dente, eu ia para um lado para o outro, pensei 2 vezes fazer besteira, eu falei, não vou largar é tudo, né? Mas aí um dia Deus ministrou no meu coração, mais importante do que assumir o ministério de jovens é você aprender a obedecer nesse tempo.
Obedecer o não do seu pastor, a direção do seu pastor. Eu obedeci, cara. Fiquei um ano ali na espera. Chegou em 2007, ele me liberou para o Ministério de Jovens. Nós começamos um trabalho com 6 jovens, em 5 anos a gente tinha 120 jovens na igreja. Sabe por quê, cara? Foi por mim, não foi por ele. Não foi nem pelos líderes que nós formamos, mas foi pelo princípio. O princípio, o começo na obediência. Nenhum ministério, nenhuma família, nenhuma empresa, nenhuma profissão prospera se no começo a semente não for plantada na obediência. Sem obediência, nós não chegamos a lugar nenhum. Tem muitas pessoas querendo começar projetos na vida enormes, mas não querem obedecer seus líderes no começo. Não querem passar pelo processo de sentar, ficar mordendo, com raiva, às vezes, por dentro, mas é melhor obedecer. Eu estava contrariado com o meu pastor, mas eu estava seguindo ele, obedecendo ele e ainda sendo discípulo dele, mesmo com raiva dele. E eu louvo a Deus, porque obedecer é ser contrariado pelo seu líder e mesmo assim continuar seguindo ele. O povo murmurou contra Moisés lá no Antigo Testamento. Murmurou que Moisés não estava gostando do que Moisés estava fazendo lá, mas o povo estava seguindo Moisés. E a gente precisa valorizar a obediência na vida das pessoas, nas nossas vidas. Eu aprendi como líder uma coisa: tem hora que eu digo não para os meus liderados, eles ficam chateados, eles ficam nervosos, eu vejo no rosto deles, eles ficam bravos às vezes comigo, sabe? Mas eu não valorizo aquele momento de raiva deles, porque eu percebo que mesmo eles com raiva de mim, eles continuam ainda caminhando comigo, obedecendo a direção que eu dei. Eu valorizo a obediência, porque tem muitos líderes também, ao contrário, que falam assim: se é para obedecer desse jeito, não precisa de obedecer. Tem muitos líderes que querem que as pessoas obedeçam de boa, né? Não? A obediência, ela vai vir diante dos desafios que nós seremos contrariados. Ninguém que é contrariado fica de boa, tranquilo. Vai ter um desconforto. E às vezes o discípulo está com um desconforto, muitos líderes olham para os seus discípulos e descartam seus discípulos só por causa do desconforto. Mas o cara está andando atrás, o cara está obedecendo. Ele está obedecendo, às vezes, com a cara fechada, né, rangindo o dente ali, mas está obedecendo, está caminhando. Não importa se ele está murmurando, reclamando, ele está vindo atrás. Eu penso assim, sabe? Eu faço isso. Se ele está vindo atrás de mim ainda, se eu dei a direção para cá e ele está vindo chateado, que bom. É tipo o pai que fala com o filho assim: filho, não tem bala agora. O filho rebola, mas fica bravo, anda para um lado para o outro lá, mas está de mão dada com o pai andando atrás do pai, não é verdade? Porque a obediência, ela é algo que tem que ser valorizado. O líder tem que olhar para dentro do seu discípulo, né, e ver e perceber o nível de obediência no discípulo e não valorizar muito, às vezes, aquele desconforto, aquela raiva do discípulo que está naquele momento por estar obedecendo, contrariado. Porque a obediência não é um capricho, é liberdade. Ninguém obedece somente por obedecer, porque está, né, com a corrente no pescoço. Quando a pessoa obedece contrariada, ela obedece, vamos dizer assim, ela não gostou, mas está obedecendo, significa que essa pessoa ela tem um coração obediente, sabe? E aí, sabe, eu quero, para finalizar, dizer que nesse caso, sabe, pastor Fernando, nós somos desafiados como cristãos a fazer uma missão, a cumprir uma missão que foi colocada para a gente, que muitos de nós não estamos cumprindo essa missão como deveríamos, por falta de obediência. Nós negociamos com Jesus, nós entramos em nossas igrejas muitas das vezes para pedir aquilo que nos favorece. Obedecemos quando Jesus mostra para a gente um caminho tão legal, né? Cheio de coisa, aquele jardim colorido, né? Coisas que nos favorecem, mas o grande desafio é obedecer a Deus quando Deus fala assim: eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Né? O texto aqui diz, Jesus fala assim com os discípulos: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mais para baixo do texto,
Jesus fala, um semeia e outro planta, e outro colhe. Jesus fala lá no versículo 38, dessa mesma pegada aqui, né? Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Em outros momentos, Jesus fala, a colheita é grande, né? A cidade está pronta para ser avivada, ser colhida. E rogue ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos. Será por que os trabalhadores são poucos? Por que está faltando trabalhador até hoje? Passou-se 2000 anos e a gente vê poucos trabalhadores. Por que será? Eu acredito porque muitos de nós, muitas pessoas, elas obedecem o que convém, mas quando são desafiadas a abandonar, a deixar coisas para fazer a missão de Deus, ou seja, deixar a comida desse mundo, talvez você fale assim, é radical demais isso, hein? Mas o Jesus é radical, né? E a gente deixar essa comida desse mundo, as nossas vontades, os nossos desejos, nossos prazeres, né? O desejo de fama própria, de sucesso próprio, deixar tudo isso, essa comida que muitas das vezes está desnutrindo a nossa vida espiritual, para entrar num outro campo de alimentação, que é a comida de Deus, o alimento de Deus que nos nutre na vida espiritual, e é uma nutrição que vai nos levar para a eternidade, e principalmente uma nutrição que vai nos enviar salvar outras pessoas, para nutrir essas pessoas com o Evangelho também. Quando nós somos desafiados a fazer essa missão poderosa que a gente vai perder uma coisa por ela, muitos cristãos não obedecem. Não obedecem. E aí é um desafio, né, cara? É um desafio porque eu não falo como pastor e como líder, eu falo como discípulo de Jesus. Eu aprendi, olhando para esse texto, a me esforçar nessa terra o tempo todo para viver a vontade de Deus, não a minha vontade. Inclusive dentro do meu ministério pastoral, né? Que quase o tempo todo eu sou tentado a desviar o meu foco para fazer a minha vontade dentro do meu ministério pastoral, dentro da minha casa com a minha esposa, sempre a tendência é eu querer a minha vontade, tem que prevalecer a minha vontade, às vezes entre os amigos, e eu sempre lido com isso. Não, opa, pera lá, não é a minha vontade, é a vontade de Deus em todas as coisas que eu faço. E aí, obedecer, no fim das contas, é negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Obedecer é negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Obedecer é negar a nossa vontade própria para fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. E aí aquele que é discípulo de Jesus mesmo, discípulo, seguidor à risca mesmo, né? Seguidor à risca de Jesus, ele vai ter as mesmas práticas do Mestre Jesus. Ele vai, de certa forma, negar o tempo todo a sua própria vontade para fazer a vontade do Mestre Jesus. E esse negar a nossa vontade que é o desafio. Ele é o muro que a gente precisa superar para obedecer radicalmente, eu gosto dessa palavra, obedecer radicalmente o Mestre Jesus. Porque nós estamos aqui em 73 pessoas e talvez Deus me fale assim, Fabrício, você vai sair de Guarantã do Norte amanhã mesmo e eu vou te enviar para tal lugar. Meu coração vai doer, porque eu gosto da minha igreja aqui, tem 5 anos que a gente está aqui junto aqui, eu não comecei o trabalho aqui, já está longe de mim, e o trabalho nem vai terminar comigo, é certo. Mas eu preciso entender que eu, Fabrício, eu preciso comer uma comida que é a vontade de meu Deus, que me enviou para essa terra para concluir uma obra. Tem muitas pessoas que até entram na obra de Deus, começam a fazer a obra de Deus, a missão de Deus, mas não concluem ela por falta de obediência. Tem muitas pessoas que às vezes começam uma obra na sua empresa, lá um projeto,
né? Quando vem os conflitos relacionais dentro da empresa, não consegue ajudar seu gerente, seu líder em geral, a concluir algo por falta de obediência, né? E a obediência é o princípio e o fim de uma missão. Porque quando eu crio dentro de mim um espírito de obediência, eu vou obedecer coisas relacionadas à Bíblia e tudo que me envolve para que eu tenha sucesso na minha vida espiritual, porque a obedecer é negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E eu desafio a todos que estão nessa live aqui, todos nós, a sermos obedientes. Uma vez eu escutei aqui de um amigo meu, pastor, ele me chamando de... Ele me chamou de bobo porque eu estava obedecendo muito os meus líderes, né, pastorais. E eu falei com ele assim, eu não tenho problema com obediência. Sabe por quê? Porque você vai ter que obedecer duas coisas nessa vida. Ou você obedece a Deus ou obedece à vontade desse mundo. Eu prefiro ser escravo do amor de Cristo. Vamos dizer assim, se é para ser escravo na obediência, eu prefiro ser escravo de líderes, obedecer líderes que eu sei que estão me dando a direção certa, do que obedecer esse mundo perdido. Porque para mim, obedecer às pessoas certas é ter sucesso. Uhum. E obedecer a pessoas erradas é fracassar. E a pior pessoa que nós podemos obedecer na vida é a nossa própria vontade. É isso aí. Ah, eu não vou obedecer. Se eu obedeço a minha própria vontade, eu tô lascado, cara. Eu tô lascado. Então fica esse desafio. Deus tem uma missão para mim, uma missão para você, tem uma missão para cada um que está aqui. Gere um espírito de obediência na sua vida. Amém. Obedeça a Deus. Ele vai te dar uma direção. Não resista à direção dele, você que está nos ouvindo nessa manhã. Não resista à direção de Deus. Não resista. Deixa ele te conduzir. Você pode ganhar coisas, pode perder família. Você pode perder pessoas queridas, né? Eu falo em termos de distância, né? Como eu deixei família, né? Mas a presença de Deus vai ser em todo o tempo com você, né? E Jesus, quando ele fala assim, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a tua obra. Foi por isso que Jesus concluiu essa obra. Nós estamos salvos aqui, porque ele obedeceu à vontade do Pai. Porque se ele não tivesse obedecido à vontade do Pai e desse ouvido à sua própria dor, às suas emoções, a sua vontade, o seu eu, nós não estaríamos salvos aqui. Ele concluiu a obra. E a conclusão foi é muito top. A conclusão daquela obra nos mantém vivo até hoje, na expectativa de subir para o céu e viver eternamente com ele. E talvez você fale assim, mas Jesus era Deus, ele era um homem também, ser humano. E as dores dele talvez foram piores que as nossas. E ele obedeceu. Então, que Deus abençoe você, que você seja tomado por uma unção de obediência nessa manhã e obedeça. Obedeça a Deus em primeiro lugar, obedeça a seus líderes, obedeça a seus pais, obedeça a seus gerentes, seus líderes em geral, obedeça, né, seus cônjuges, obedeça, porque obedecer é algo lindo do reino de Deus. E Deus tem uma missão para você. Deixa ele te falar onde você... Amém. Amém? Olha aí, gente. Aí a palavra, né, para todos nós. A obediência é o princípio da bênção. Eu sei que hoje, no tipo de sociedade que a gente vive, as pessoas estão muito ariscas para obedecer. Elas estão muito, às vezes, machucadas, feridas, desconfiadas, ou às vezes o coração endurecido, e aí isso dificulta a obediência. Então eu tenho sempre um termômetro, uma balança para que você possa medir a diferença entre o abuso e a obediência. É muito fácil você obedecer uma pessoa temente a Deus, mesmo que seja contra a sua vontade. O difícil é obedecer a alguém que está te fazendo mal, não é verdade? Então a gente precisa ter um termômetro, a gente tem que ter a sabedoria.
E eu vou dar essa chave para você, essa sabedoria para você. O termômetro é aqui, ó. É a palavra. Então, vou dar um exemplo básico. Uma coisa que todo mundo sabe. O filho tem que obedecer ao pai. Qual que é o limite da obediência? O limite é a palavra. Se seu pai ou sua mãe pede para você fazer algo que é contra a palavra, obedeça a Deus, desobedeça a seu pai. Entendeu a diferença? Esse é o limite. Teu pastor, vou pegar uma outra figura de autoridade, teu pastor, pastora, o que ele está te falando tá na palavra ou é contra a palavra? Então, se é contra a palavra, obedeça a palavra, desobedeça teu pastor. Não é contra a palavra, não tem nada, não fere princípios da palavra. Mesmo que você não goste, então obedeça teu pastor, desobedeça o seu ego. Aí você consegue ter o termômetro, a balança. Então aqui, ó, você tem a tua Bíblia. A Bíblia nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Há muitas pessoas, você vai encontrar na internet, nos púlpitos das igrejas, ou às vezes nas rodinhas de conversa, muitas pessoas feridas, machucadas, pessoas com coração endurecido, pessoas enganando muitos, ferindo a muitos, destilando seu veneno, porque elas foram e estão machucadas. Então elas vão sempre levar você longe da figura da autoridade. Vai afastar você da sua família, vai afastar você da tua igreja, do teu líder espiritual, do teu pastor, tua pastora, vai afastando você. Vai afastando você por quê? Porque essa pessoa foi ferida por uma autoridade. São as autoridades que nos ferem. E essa pessoa, ela está propagando isso no coração, no seu coração. Então, sempre esteja disposto a obedecer. O alfabeto do cristão, né, é a obediência. É muito Pastor Fabrício, doido. olha aí, cara, que coisa boa, hein? Eu vou deixar até o código pro pessoal aqui, ó, que eles estão já me cobrando. Anota aí, pessoal. Esse é o código, ó, não pode falar para ninguém. Esses dias a gente tá, eu falei pro pastor Fabrício, fica tranquilo. Esses dias, essa semana é semana de férias, o pessoal tá sossegado. Tem uns trabalhando aí, mas trabalhando bem tranquilo, bem de boa. Então nós vamos até um pouquinho mais tarde. A gente costuma encerrar às 7h30, mas a gente passa um pouquinho porque tá um dia mais sossegado, tá um dia tranquilo, né? Você tá aí, ó, tranquilo. Tá aí a galera começando o dia. Não tem onça correndo atrás da gente, graças a Deus. Tá tudo beleza. É doido, velho. Ah, muito bem, pessoal. Ó, seguinte, nós vamos orar. Olha lá, o pessoal pegou o alfabeto, ó. Obedecer. E tem uma Esse coisa, é o Fernandão. alfabeto do cristão. Pastor Fernando, tem uma coisa também. Quando a gente obedece a Deus, Deus coloca pessoas certas no nosso caminho, que nós não precisaríamos temer em obedecer. O princípio é obedecer a Deus e Ele coloca pessoas certas. Você falou uma coisa muito legal, que a gente está numa sociedade muito, muito sensível por causa de enganos, muitos líderes, né, mal intencionados, né? Mas o princípio é obedecer a palavra, como eu falei, como o pastor Fernando falou também aí, ó, obedecer a palavra. Deus coloca as pessoas certas no caminho da gente para nos liderar. É isso aí. Pessoal, nós vamos orar, finalizar aqui com uma oração. E aí nós queremos orar por você também. Cremos que essa manhã é uma manhã de milagres. Cremos que é uma manhã onde a presença de Deus encherá seu coração. E você pode colocar seu coração diante do Pai, diante do Senhor. Eu creio que a presença de Deus, aonde você estiver, vai te alcançar, vai agir sobre a sua vida. E nós queremos profetizar realmente, né, a palavra de Deus sobre você, que seu coração seja um coração obediente a Deus, né, que você possa ser uma pessoa frutífera, que ganhe muitas vidas para Jesus. Estamos aí finalizando, né, nosso ano, hoje dia 29, né, falta aí 29, 30, 31, 2 dias, ó, 2 dias para acabar o ano, 2 dias para virar o calendário, e eu tenho certeza que você está buscando sonhos, os planos de Deus para a sua vida,
Que esse ano 2023 seja uma bênção e para todos nós, né? A gente venha crescer muito como cristãos, o reino de Deus venha crescer demais. Muitas vidas sejam salvas, muitos batismos, muitas conversões, né? Muitos líderes se levantando. E você pode ter certeza que uma das bases disso tudo é a obediência. Vou pedir ao pastor Fabrício para orar por nós, orar por cada pessoa que está aqui, abençoar essas vidas aí. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pela tua presença, Pai, pela tua palavra nessa manhã, Pai, que nos inspira, nos desafia, nos motiva, nos mobiliza a te obedecer, Pai. Senhor, tem um chamado, uma vocação para cada cristão, para cada discípulo do Senhor Jesus. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, a todos os povos. E nós queremos obedecer essa direção que o Senhor dá para nós. Não queremos negociar isso, meu Pai. Então, em primeiro lugar, nós queremos obedecer ao Senhor. O Senhor está nos chamando para fazer a tua vontade, Pai. A colheita é grande, Pai. Falta trabalhadores, nós queremos participar, aumentar o número de trabalhadores, de missionários para salvar vidas na nossa cidade, aonde nós estamos, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor possa nos dar coragem, ó Pai, para seguir a direção do Senhor, Pai. Coragem para te obedecer em tudo que o Senhor nos falar para fazer, Pai. O Senhor tem a melhor direção, o Senhor tem o melhor conselho, a melhor missão, Pai. A tua vontade é bem melhor do que a nossa, Pai. Nos ajude a obedecer o Senhor fazendo a tua vontade, Pai. Nossa vontade é forte dentro de nós. Mas nos ajude a negar a nossa vontade, os nossos próprios sonhos. Sonhar é bom, tudo isso é legal, Pai. Mas nós queremos, acima de tudo, sonhar o que o Senhor sonha, viver o que o Senhor vive, fazer a tua vontade da forma que o Senhor vive, Jesus. E, por favor, nessa manhã, nos dê a sabedoria de te obedecer. Venha sobre cada vida que está conosco nessa live, ó Deus querido. Que o Senhor possa dar nessa manhã uma unção de obediência, Pai. Uma unção, ó Pai querido, de obediência, Pai. Liberando sobre eles, ó Pai querido, para que eles possam ser pessoas obedientes em todos os aspectos, quando se fala de servir ao Senhor, Pai. Porque se nós formos obedientes a Ti, Jesus, o Senhor, ó Deus querido, cuidará do nosso caminho, da nossa vida, da nossa família, de tudo, meu Pai. Então nos abençoa, nos dê um dia maravilhoso, cheio da Tua presença. Aumenta a Tua presença em cada vida nessa manhã agora. Derrama da Tua presença, Espírito Santo. Oh, amigo Espírito Santo. Venha sobre cada um, renovando, fortalecendo. O Senhor conhece cada coração e sabe daqueles que precisam de um renovo, de um fortalecimento, Pai. E mais uma vez eu te peço, nos ajude a te obedecer, comer da Tua comida. Oh, Pai, fazer a vontade do Senhor que nos enviou. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, meus queridos. Tenham um ótimo dia. Pastor Fabrício, uma honra estar contigo. Ó, você cara, que obrigado. Segue o Pastor Fabrício, vem aqui, ó, segue ele aí. Começa a seguir no Instagram. Obrigado aí, meu querido. À disposição no servir. Tamo junto, cara. Obrigado. Prazer em estar contigo. Posso chamar mais vezes aí ou não? Pode, sim. Então, tá sem bom. dúvida. Só combinar. Valeu, meu querido. Fica com Deus. Valeu. Valeu, Fernandão. Tamo junto. Valeu, turma. Deus abençoe.